Shalom, homens de honra. 19 de fevereiro. Nosso devocional. Vamos lá então. O antídoto do medo. Vamos para o versículo do dia de hoje. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Segundo Timóteo 1, versos 6 a 7. Vamos para a mensagem. Seja bem-vindo vocês que estão entrando na live. Compartilhe com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa mensagem lá na frente. Amém? Vamos lá então. O amor é a fortaleza motriz que nos liberta das amarras do medo. Quando escolhemos não mover pelo amor, deixamos de lado a agressividade, a autocomiseração e a necessidade de controle, permitindo que a graça de Deus se manifeste na nossa vida. O verdadeiro antídoto para o medo é o perdão, como nos ensina Jesus em Mateus 5, verso 41. Ao perdoar, demonstramos domínio sobre nós mesmos e coragem para viver plenamente. O medo, muitas vezes, se disfarça de prudência, mas é um conselho enganoso que nos impede de alcançar o nosso máximo potencial. A raiz do medo está presente em diversas esferas da vida. Mas, ao colocarmos os nossos olhos em Jesus, encontramos segurança e identidade como filhos amados de Deus. Ele nos leva, tornando-nos poderosos e destemidos. Precisamos lidar com os falsos poderes que o medo nos impede. A necessidade de controle, a vanglória e o vitimismo. Esses são disfarces da insegurança que nos afastam da verdadeira liberdade que o amor de Deus nos oferece. Ao perdoar, entregamos a situação nas mãos de Deus, permitindo que Ele a resolva e nos liberte. O perdão é um ato poderoso e amoroso que nos liberta da amargura e nos aproxima da graça de Deus. Quando decidimos perdoar, somos alcançados pela justiça de Deus, abrindo caminho para que essa mesma graça chegue àqueles que nos ofenderam. O amor perfeito lança fora todo medo. E ao escolhermos amar e perdoar, vivemos plenamente, superando as barreiras que o medo impõe e cumprindo os propósitos para os quais fomos criados. Pessoal, então aqui está falando do amor. Temos que ter amor uns com os outros e perdoar uns aos outros. Para quê? Para que nós possamos ter a graça de Deus em nós. Que só o perdão, só o amor vai fazer com que nós perdoamos as outras pessoas e vai nos afastar das amarras que estão nos impedindo ao crescimento. Amém? Então essa é a mensagem do nosso devocional de hoje. Por gentileza, vocês que estão na live, fechem os olhos agora para nós fazermos a oração do dia. Senhor, ajude-me a viver movido pelo amor e não pelo medo. Que eu possa perdoar aqueles que me feriram e entregar todas as situações em suas mãos. Fortaleça-me para que eu possa superar os falsos poderes e viver plenamente na sua graça. Amém? Podem abrir os olhos. Fala para nós lermos aqui hoje o nosso devocional, 1 João 4, verso 18. Eu vou ler para vocês aqui, já está até separado, pessoal. Minha Bíblia é essa aqui, ó, King James atualizada. Se quiserem acompanhar, fica à vontade. Então, 1 João 4, verso 18, fala assim para nós. No amor não existe receio. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição.
E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então, aquele que tem medo de perdoar, o que está acontecendo aqui? Ele vai ter medo. Quem tem medo de perdoar vai ter medo. E vai ter uma punição por isso, por não perdoar. Temos que lançar fora todo o medo para poder perdoar as pessoas. Amém? Então é essa a mensagem do nosso devocional. E eu tenho uma explicação para vocês sobre essa mensagem. Sobre esse versículo. Vamos lá. O apóstolo João fala assim para nós. Que no amor verdadeiro, Deus não precisa viver com medo. Especialmente medo de punição, rejeição ou condenação. Pessoal, se Deus nos perdoa, por que nós não vamos perdoar os outros? Amém? O amor perfeito é o amor de Deus. Quando entendemos que somos amados, perdoados e aceitos por Ele, o medo perde força. O medo paralisa, acusa e gera insegurança. O amor traz segurança, identidade e confiança. Então, se Deus já nos perdoou e nos perdoa diariamente, quem somos nós para não perdoarmos os outros? Muitas pessoas vivem com medo no futuro. Medo de errar, medo de não ser suficiente. Mas quando você tem consciência de que Deus te ama, você deixa de agir por medo e começa a agir por fé. Olha isso, pessoal. Quando a gente tem confiança que a gente é capaz, e nós sabemos que Deus nos ama, nós deixamos de agir por medo e começa a agir por fé. Porque quem está no controle é Ele. E o que acontece sobre isso? Quem amadurece no amor de Deus não vive dominado pela culpa. Não serve a Deus por medo, não se relaciona por insegurança, mas vive com confiança e paz. Olha isso, pessoal. Quem amadurece em Deus não vive dominado pela culpa, não serve a Deus por medo, mas vive com confiança e paz. Se há muito medo no seu coração, talvez você precise mergulhar mais profundamente no amor de Deus. Quanto mais você conhece o amor do Pai, menos espaço o medo tem. Olha isso. Quanto mais você conhece o amor do Pai, menos espaço o medo tem. Por quê? Porque Ele vai dar coragem para nós avançarmos. E o medo não vai paralisar-nos. E o medo não nos vai paralisar. O amor gera coragem. O medo revela a falta de entendimento do amor. Olha isso. Então é isso, pessoal. Mensagem de hoje, o versículo de hoje está falando do amor. Então vamos entender mais o amor do Pai, para que nós possamos avançarmos. Amém? E a frase final do nosso devocional. O medo é a fé do inimigo. Escolha colocar sua fé no lugar certo, a vitória de Jesus. Amém? Então é isso. Vamos lançar fora todo esse medo. Vamos entender mais que o Pai nos ama já. Amém? Para que nós possamos avançar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Fica aqui nosso devocional esse, Conversas Secretas com Meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho, 365 dias. Quero que você tenha um dia abençoado e tenha um dia sem medo. Entenda que o Pai te ama e lança fora todo esse medo para poder perdoar. Amém? Então essa é a mensagem de hoje. Fique com Deus e tenha um dia abençoado.